Olá pessoal, bom dia de novo. Vamos começar então nossa segunda aula do dia e vamos dar início ao capítulo número 17, contexto de probabilidade. Então abram aí a apostila de vocês. Ele fala assim, no caderno anterior você teve contato com palavras e expressões do vocabulário que envolvem probabilidade. Algumas delas foram possível, provável, certo, impossível, pode ser e etc. Vamos continuar explorando o contexto em que essas palavras se fazem presentes. Em probabilidade, quando dizemos que um evento é certo, significa que não há possibilidade de que ele não aconteça. Por exemplo, quando jogamos um dado, é certo que obteremos um número menor do que 7. Porque tem um número maior que 7 no dado? Não tem, né? Então é certo que a gente vai ter um número menor que 7 quando a gente jogar um dado. Em contextos probabilísticos, usaremos a palavra certo com esse sentido. Então, quando a gente falar certo, é quando a gente tem certeza que alguma coisa vai acontecer. No dia a dia, porém, é possível usar essa palavra com um significado um pouco diferente. Por exemplo, quando um torcedor afirma, estou certo de que meu time será campeão, ele quer dizer que acredita na vitória, que está confiante de que o seu time será campeão. Porém, não seria correto interpretar sua frase como, é impossível que o time não seja campeão. Então, na vida, no nosso dia a dia, a gente usa a palavra certo para falar coisas que a gente acha que vai acontecer. Então, por exemplo, assim, eu tô olhando aqui, ó, tá ensolarado. É certo que hoje não vai chover. Mas será que é certo mesmo? Será que não pode vir uma nuvem aqui e chover hoje? Né? Mas pra mim é certo que não vai chover, mas pode ser que chova, né? É certo que hoje o dia vai ser muito produtivo, vou gravar bastante aula, mas pode acontecer um imprevisto e eu não consigo gravar tantas aulas assim, tá? Então, quando a gente usa o certo no dia a dia, o certo é uma coisa que pode ser que aconteça, como pode ser que não. Agora, na probabilidade, o certo a gente tem certeza. Então, quando eu jogar um dado de 6 faces, é certo que não vai cair um número maior do que 7. Não vai cair. Porque não tem um número maior que 7 no dado. Então, a gente tem certeza disso, tá? Ele fala pra gente pegar lá nos anexos, na página número 465, tem 2 dados. Planificação do dado, né? Então, eu peço que vocês recortem esses dados e façam. Eu fiz, o meu ficou bem mal feito porque eu não deu tempo de secar e eu já ia usar, né? Ele ficou bem feinho. Eu recortei só um também, que eu vou usar só um, mas vocês podem fazer com os dois, tá? Que a gente vai usar eles agora, tá bom? Ele fala assim, ó. Jogo de dados 1. Façam suas apostas. Junte-se a mais 3 colegas para jogar. Infelizmente, a gente não pode aglomerar, né? Então, não vamos juntar em 3 colegas. A gente vai ter que se virar aqui do jeito que vai dar. Use o tabuleiro da próxima página. Preste atenção na regra do jogo que a gente vai fazer, ó. Você deve apostar em 5 números diferentes do tabuleiro. Em seguida, lance 2 dados e calcule o produto dos números que aparecem na face superior. O que é produto? É a multiplicação, né? Então, a gente vai lançar 2 dados e vai multiplicar os números que aparecerem nele, tá? Cada vez que esse produto for um dos números no qual você apostou, marque-o no tabuleiro. Use um símbolo qualquer para marcar os seus pontos. O mesmo número pode estar na aposta de mais de um jogador. Ganha o jogo aquele que primeiro conseguir tirar os 5 números apostados. Tá, então o que acontece? Como não vai ter como eu saber qual número vocês vão querer apostar, então eu escolhi os números, tá? Então todo mundo vai colocar os mesmos números que eu, tá bom? Então, ó, pausa o vídeo, vai lá na página 465, recorta a planificação e faz o dado de vocês. Ai, professora, eu tenho um dado na minha casa. Pode ser então, tem 2, né? Pega lá os 2 dados que você tem, nem precisa recortar aquele que tá lá na página 465, tá? Pode pegar os dados que vocês têm em casa mesmo, tá bom? Quem não tem, recorta e faz. Aí depois que fizer, volta pro vídeo pra continuar, tá? Então ali na página 400, ele pede então pra gente colocar lá naquele retângulo os números que a gente tem o retângulo lá em cima, ó. A gente vai colocar naquele retângulo os números que a gente escolheu. Então eu escolhi o número 9, escolhi o número 13, escolhi o número 28, escolhi o número 31 e escolhi o número 36, tá? Agora eu vou lançar 2 dados e a multiplicação desses números tem que dar um desses números aqui, tá? Então vamos lá, ó, vou lançar o meu dado aqui. Eu vou lançar o meu dado 2 vezes e vou multiplicar, tá? Em vez de lançar 2 dados,
eu vou lançar 2 vezes e vou multiplicar o que aparece em cima, tá? E vamos ver se vai aparecer meus números aqui, tá? Então, ó, lancei uma vez, deu o número 2. Lancei de novo, deu o número 3. 2 vezes 3, 6. Não tenho 6 aqui, não marco ponto. 1 e 3. 1 vezes 3, 3. Também não tenho 3 aqui. 1 e 3 de novo, não tenho. 2 e 2. 2 vezes 2, 4. Não tenho 4 aqui. Vou lançar. Ai, caiu o 2 e o 2. 4, não tenho 4 aqui. E vai lançando, ó. 1 e 1. 1 vezes 1, 1. Não tenho 1 aqui. 3 e 2. 3 vezes 2, 6. Não tenho 6 aqui. 1. Eita, que tá viciado no 1. E 3. 1 vezes 3, não tenho. 3 e 3. 3 vezes 3, 9. Ó, conseguiu o número 9. Então, já marquei um pontinho ali. E vou continuar lançando, gente. Ó, 1 e 3. Não tenho 3. 6 e 6. 6 vezes 6, 36. Ó, consegui o número 36. E assim vocês vão fazendo, tá, gente? Vai lançando o dado aí, até dar esses números. Eu não vou ficar fazendo aqui, senão eu vou ficar até amanhã aqui, né, fazendo isso aí. O que acontece? Ele vai perguntar ali no número 2, ó. Terminando o jogo, faço... É porque isso era pra vocês fazerem em grupo, isso é muito mais legal, né? Como a gente tá assim sozinho, nem tem muita graça de fazer, por isso que eu já parei. Terminando o jogo, faço uma análise das suas jogadas. Como você avalia a escolha que fez dos 5 números? Se fosse jogar novamente, você manteria essa escolha ou mudaria? Justifique sua resposta. Bom, eu já cheguei à conclusão que se eu fosse mudar, eu ia colocar o 6, né? Porque várias vezes caiu 2 vezes 3, 6. Eu ia colocar já ali o número 6. E o que mais a gente ia observar? Se vocês jogarem várias e várias e várias vezes, vocês iam perceber que o número 13, ele nunca ia cair. Por que o número 13 nunca ia cair? Porque tem como eu multiplicar 2 números da 13? Tem. O 1 e o 13. 1 vezes 13 dá 13. Mas eu tenho 13 no meu dado? Não tenho. Então nem tem como esse 13 aqui aparecer. Então não tinha nem como eu ganhar o jogo. Tá? O 28. Que 2 números multiplicados dá 28? 28 vezes 1, mas tem 28 no dado? Não tem, então ele não ia aparecer. Outros 2 números. 4 vezes 7. 4 tem? Tem. O 7 tem? Não tem. Então, nem tinha como também o 28 aparecer. Outro jeito dele aparecer é 14 vezes 2. Mas o 14 também não tem. Então, não ia aparecer o 28 na multiplicação ali. E o 31 também não. Tá? Então, não tinha como eu ganhar o meu jogo. Eu teria que escolher o quê? Números que poderiam aparecer. Por exemplo, 2 vezes 3, 6. Então, eu sei que o 6 poderia aparecer. Pensa em 2 números do dado, o 4 e o 6. 4 vezes 6, 24. Então, o 24 poderia aparecer. Tá? Então, eu teria que fazer escolhas inteligentes, escolhas que eu sei que iriam aparecer. Tá? Aí, ali ele fala assim, ó, seguindo ali, ó. Análise do produto dos pontos de 2 dados. Complete o quadro a seguir com os produtos possíveis de serem obtidos no lançamento de 2 dados. Então, agora aqui a gente vai ver quais são os produtos possíveis, tá? Eu vou apagar aqui e a gente vai completar junto a tabela, tá bom? Ó, pessoal, então eu fiz mais ou menos ali a tabela que vocês têm, tá? Aí fala assim, complete o quadro a seguir com os produtos possíveis de serem obtidos no lançamento de 2 dados. Então, ó, é só a gente multiplicar, ó. Esse aqui pode ser o nosso primeiro dado e esse aqui o segundo. Então, ó, se eu tiro 1 no primeiro dado e 1 no segundo, 1 vezes 1, 1. Se eu tiro 1 no primeiro e 2 no segundo, 1 vezes 2, 2. 1 no primeiro, 3 no segundo, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. Agora, ó, eu tirei 2 no primeiro dado e 1 no segundo. Então, 2 vezes 1, 2. 2 no primeiro dado e 2 no segundo. 2 vezes 2, 4. 2 no primeiro dado, 3 no segundo. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Agora, tirei 3 no primeiro dado e 1 no segundo. 3 vezes 1, 3. 3 no primeiro dado, 2 no segundo. 3 vezes 2, 6. 3 no primeiro dado, 3 no segundo dado também. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6,
18. Agora, tirei 4 no primeiro dado e 1 no segundo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 12, 16, 20 e 24. 5 no primeiro dado e 1 no segundo. 5. 5 no primeiro dado e 2 no segundo. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Mesma coisa aqui, ó. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 no primeiro dado, 6 no segundo dado. 6 vezes 6, 36. Então, tá aí completinha a nossa tabela. Aí, ele fala assim, ó. Reorganize esses dados em uma tabela com os diferentes produtos obtidos, assinalando quantas vezes cada um aparece no quadro anterior. Então, eu vou pedir para vocês copiarem essa tabela na apostila de vocês, porque eu vou ter que apagar para a gente fazer a nossa próxima tabela, tá bom? Então, copia aí, dá um pause para vocês corrigirem, ver se tá certo, tá bom? Que eu já vou apagar para fazer a próxima tabela. Ó, pessoal, pra variar, minha tabela ficou bem feinha, coitadinha dela, né? Mas, tudo bem. Então, ó, a gente tem que escrever aqui, ele fala assim, ó. Reorganize esses dados em uma tabela com os diferentes produtos obtidos, assinalando quantas vezes cada um deles aparece no quadro anterior. Então, a gente vai olhar lá naquele quadro de multiplicação e vai ver. Então, eu já coloquei aqui todos os números que aparecem. Então, ó, aparece o número 1, o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6... O 7 não aparece, porque não tem como a gente multiplicar dois números e dar 7, né? A não ser o 7 vezes 1, só que não tem 7 no dado. Aí o 8, o 9, o 10, o 11 também não aparece, então eu não coloquei. Coloquei o 12, o 13 e o 14 também não aparece. Aí eu coloquei o 15, o 16, o 17 não aparece. Aí eu coloquei o 18, o 19 não aparece. Aí o 20, 24, 25, 30, 36. Então, vocês vão colocar em ordem crescente só os números que aparecem ali na nossa tabelinha das multiplicações, tá bom? Aí, aqui, a gente vai colocar a quantidade de vezes que cada um aparece. Então, quantas vezes o número 1 aparece? Então, conta lá, ó. Ele aparece só uma vez, então vai colocar 1. Quantas vezes o 2 aparece? Ele aparece duas vezes, né? Que é no 2 vezes 1 e no 1 vezes 2. Então, ele aparece duas vezes. O 3 também só aparece duas vezes, que ele aparece no 3 vezes 1 e no 1 vezes 3. Então, ele aparece duas vezes. O 4 aparece 3 vezes. O 5, duas vezes. O 6, 4 vezes. O 5, duas vezes. Acho que eu tô fazendo errado aqui. Fiz tudo errado, né? Ó. O 5, duas vezes. O 6, 4 vezes. O 8, duas vezes. Aqui é 2. 1, 2, 2. 3, 2. O 6, 4 vezes. Tava certo. O 8 aparece duas vezes, eu tava fazendo certo. O 9 aparece uma vez. O 10 aparece duas vezes. É só vocês contarem aí, tá, gente? Eu já contei aqui o meu. O 12 aparece 4 vezes. O 15 aparece duas vezes. O 16 aparece uma vez. O 18 aparece duas vezes. O 20 aparece duas vezes. O 24, duas vezes. O 25, uma vez. O 30, duas vezes. E o 36, uma vez. E aí, se eu somar tudo isso daqui, vai dar 36, tá? Beleza, pessoal? Então, completa aí a tabela de vocês, igual tá a minha aqui, tá bom? Na verdade, façam mais bonito que a minha, né? Que a minha ficou bem tortinha. Aí, na número 3, ele fala assim, ó. Organize os dados da tabela acima em um gráfico de colunas. Então, ele deu aí uma malha quadriculada para vocês e pediu para vocês organizarem ele em um gráfico de colunas. Que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, vou apagar aqui e vamos fazer o gráfico de colunas, tá bom? Bom, pessoal, como que a gente vai construir então esse nosso gráfico? Tá, primeira coisa, a gente vai colocar o título dele. O meu não vai caber aqui, tá? Porque a minha lousa é pequena, mas o caderno de vocês vai caber. Então, vocês escrevem assim, ó.
produtos obtidos com os números das faces do lançamento de 2 dados, tá? Esse vai ser o título do nosso gráfico, tá bom? Como que a gente vai fazer? Bom, aqui embaixo eu escrevi os produtos. Não couberam todos, tá? Então eu parei no 18, mas vocês vão fazer todos, tá bom? Então, olha lá a primeira coluna da tabela de vocês, que é produtos possíveis. Então, tinha aqui número: o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16. Então, vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18. Aí continua, né? 20, 24, 25, 30, 36. Então, vai dispor esses números aqui na linha horizontal, tá bom? Na vertical do nosso gráfico, a gente vai colocar a quantidade de vezes que cada um eles aparecem. Então, alguns aparecem uma vez, alguns aparecem 2 vezes, alguns 3 vezes, alguns 4 vezes e só. Não tem nenhum que aparece 5 vezes, né? Então, a gente pode parar ali no 4, tá? Então, vocês vão fazer isso na malha quadriculada de vocês, de forma... Não vai usar cada quadradinho, gente, pra fazer um, porque vocês têm muitos quadradinhos e vocês precisam só de 4, não precisa? Então, usa, assim, 5 quadradinhos pra fazer um, mais 5 quadradinhos, né? Ó, então, conta 5 quadradinhos, põe o 1, conta mais 5, põe o 2, tá? Dispõe aí de uma forma que o gráfico fique bonito e fácil de enxergar, tá bom? Vamos montar agora o nosso gráfico. Então, ó, quantas vezes aparece o número 1? Olha lá na tabela, o 1 não aparece só uma vez? Então, a gente vai fazer uma barrinha assim, ó. O 1 aparece só uma vez. Então, ó, vai fazer a barrinha assim. O 2 aparece quantas vezes? O 2 aparece 2 vezes. Então, ó, o 2 aparece 2 vezes. Então, ó, vai lá no 2. O 3 aparece quantas vezes? O 3 também aparece 2 vezes. Então, ó, o 3 aparece 2 vezes. O 4 aparece 3 vezes. Então, o 4, 3 vezes. Ó, lá em cima. 3 vezes. O 5 aparece 2 vezes. Então, o 5, ó, 2 vezes. Certo? O 6 aparece 4 vezes. Então, ó, o 6 vai lá em cima, ó. Lá no 4. O 6 aqui. O 7 não tem, o 8 aparece 2 vezes. Então, o 8, 2 vezes. Façam aí, gente, junto comigo. O 9 aparece só uma vez, que é quando a gente tira o 3 e o 3 no dado, né? Então, só uma vez. O 10 aparece 2 vezes. Então, 10 lá no 2. O 12 aparece 4 vezes. Então, vai lá em cima o 12. O 15 aparece 2 vezes. Então, o 15, 2 vezes. O 16 aparece só uma vez. Então, 16 aqui. E o 18 aparece 2 vezes. Então, aí vocês vão continuar, tá, gente? Eu vou parar o meu aqui, mas vocês vão continuar, ó. O 20 2 vezes. Então, 20 2 vezes. O 24 também é 2 vezes. Então, 24 2 vezes. O 25 só uma vez. Então, 25 uma vez. O 30 2 e o 36 uma, tá? Termina aí o gráfico de vocês, tá bom? Então, esse é o gráfico de barras que vocês construíram. Agora, virem lá na página 404. Oh, virei 2 páginas. Na página 402. Observando o gráfico construído e as escolhas que fez no jogo de dados, o que você conclui? Eu concluí que eu escolhi números muito ruins, né? Porque quais foram os números que eu escolhi? Eu escolhi o 9. O 9, qual a chance dele aparecer? Só uma vez. O 13, coitado, o 13 nem aparece, né? O 28, qual a chance do 28 aparecer? Nenhuma também. O 31, nenhuma. O 36, se eu tivesse feito aqui, vocês fizeram, olha aí, o 36 eu tenho uma chance de aparecer. Então, eu escolhi números ruins. Que números que eu deveria ter escolhido? Eu deveria ter escolhido esse aqui, ó, o 6, que aparece bastante. Ó, o 12, que tem uma chance maior de aparecer.
Qual mais que tem chances grandes de aparecer? Deixa eu olhar aqui na minha tabela. Ai. Ó, os que aparecem 3 vezes, ó, o 4 que aparece 3 vezes, né? Então, eu deveria ter escolhido números melhores, né? Tá? Então, eu trocaria esses números. Aí ele pergunta isso, né, ó. O que você conclui, né? Então, eu concluo que eu deveria ter escolhido números que têm a chance maior de aparecer, tá? A número 3 fala assim: analise cada um dos eventos para o produto dos pontos de 2 dados. Então, a gente vai olhar lá aquela tabelinha que a gente fez com as multiplicações, tá? Ou pode ser também aquela tabela que tem o número que aparece, o que a gente usou para construir esse gráfico aqui, tá? Assinale com evento certo, evento impossível ou evento possível. Então, evento certo é um evento que a gente tem certeza que vai acontecer. Evento possível é um evento que pode acontecer. E evento impossível é um evento que não vai acontecer. Então, ó, quando eu jogo 2 dados, obter um número ímpar, é possível, é impossível ou é certeza que vai acontecer? Bom, quando eu lanço 2 dados, pode aparecer um número ímpar? Pode, né? Ó, tem o 1 ali, o 3, o 5, que é ímpar, o 9, o 15. Então, pode acontecer. É certo que ele vai acontecer, então não é impossível, né? Ele é possível. Mas é certo? Só pode ser número ímpar? Não, né? Porque eu tenho o número 2, o 4, o 6, o 8, o 36, o 30, que são números pares. Então também podem aparecer números pares. Então ele não é certo, ele é o quê? Possível. Pode ser que apareça, pode ser que não apareça. Então coloquem aí na letra A, possível. A letra B, obter um número primo. Eu posso obter um número primo? Posso, né? Ó, o 5 não é primo? Tá ali. O 3 é primo, o 2 é primo, tá? Então, eu posso obter um número primo, tá? Então, pode colocar ali que é possível, tá? Não é certo, porque eu tenho outros números que não são primos. Obter o número 27. Tem como eu obter o número 27? Olha aí na tabelinha, se é o número 27. Não tem o número 27, né? Então, é um evento impossível de acontecer. Então, escreve aí, evento impossível. Obter um número menor do que 37. Tem números menores que 37? Tem, então é possível. Tem algum que é maior que 37? Não tem. Então eu posso falar que é certo que eu vou conseguir um número menor que 37. Porque todos os meus números aqui são menores que 37. Então pode colocar aí, evento certo. E obter o número 1. Eu posso obter o número 1? Posso, né? Se eu tirar 2 vezes o número 1 nos 2 dados, 1 vezes 1 dá 1. Então, é um evento possível. Então, ele não é impossível. Ele é possível, mas também não é certo, né? Porque eu posso obter muitos outros elementos. Beleza, pessoal? Pessoal, agora a gente vai fazer, então, lá na página 405, o exercício número 1, tá? Do teste. Fala assim: o gráfico abaixo apresenta informações sobre o número de livros lidos no mês passado pelos alunos de uma determinada turma. Sabe-se que a informação de todos os alunos consta nesse gráfico e que não há aluno que leu mais de 3 livros, tá? Então, ó, total de livros lidos pelos alunos da turma. Então, na vertical a gente tem o número de livros lidos e na horizontal o total de votos. Então, ó, 3 pessoas não leram nenhum livro. 10 pessoas leram um livro. Olha aí no gráfico de vocês. 15 pessoas leram 2 livros. E 12 pessoas leram 3 livros. Aí ele fala assim, ó. Escolhido aleatoriamente um aluno dessa turma, a probabilidade de o aluno escolhido ter lido 3 livros no mês passado é... Então, ele vai pegar um aluno e ele quer saber qual é a probabilidade desse aluno ter lido 3 livros no mês passado. Quantos alunos leram 3 livros no mês passado? 12, não é? Então, 12 alunos leram 3 livros. Quantos alunos a gente está trabalhando aqui? Ele fala? Não fala. Mas a gente pode somar, não pode? Ó, a gente tem 3 alunos que não leu nenhum livro, 10 que leu 1, 15 que leu 2 e 12 que leu 3. Então, vamos somar aqui, ó. 5 mais 2, 7, mais 3, 10. Foi 1. 1, 2, 3, 4. Então, essa pesquisa foi feita com 40 alunos.
Então, ele quer saber a probabilidade de tirar um aluno e esse aluno ter lido 3 livros, não é? Então, a gente tem 12 alunos que leu 3 livros num total de 40 alunos. Então, é assim que a gente faz, tá? Ó, 12 sobre 40. Certo? Qual que vai ser essa porcentagem aqui? Porque ele quer em porcentagem, né? Isso, ó. Escolher aleatoriamente uma turma. Qual é a probabilidade de o aluno escolhido ter lido 3 livros no mês passado? Bom, a gente pode simplificar esse número, não pode? Ó. Opa. Errado. O 12 e o 40 dá pra simplificar por quanto? Por 4, né? Então, ó, eu vou dividir aqui por 4 e aqui também por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 40 dividido por 4 dá 10. Então, eu tenho 3 sobre 10. Numa porcentagem, eu quero um número sobre 100, não quero? Então, eu posso fazer esse 10 aqui e virar um 100. Por quanto que eu posso multiplicar o 10 para ele virar um 100? Por 10, não é? Então, eu vou fazer isso. Eu vou multiplicar aqui por 10. Só que se eu multiplicar o denominador por 10, eu vou ter que multiplicar o numerador também por 10. Quanto que é 3 vezes 10? 30. 10 vezes 10, 100. Então, eu tenho 30 sobre 100, que é 30%. Então, se eu pegar aleatoriamente um aluno, a probabilidade dele ter lido 3 livros é de 30%. Então, assinala lá a letra D, de dado. Certo, pessoal? Gente, para casa, eu vou deixar para vocês fazerem a página 406, exercício 1 e 2, tá bom? Então, ó, na página 406, exercício 1 fala assim, ó. O professor organizou toda a classe em grupos com 4 alunos. Cada grupo recebeu 4 dados, cujos pontos das faces são representados abaixo. Então, eles têm 4 dados diferentões aí, né, que não são igual a gente vê ali. Aí ele fala, cada jogador do grupo escolheu um dado e em seguida todos lançam os dados simultaneamente. Ganhará a rodada quem tirar o maior número entre os dados lançados. Se você fosse a primeira pessoa a escolher entre os 4 dados, qual você escolheria e por quê? Então vocês vão analisar e vão pensar qual dado que vai fazer vocês tirarem números maiores, tá? Isso. Então vocês podem, né, pensar aí na casa de vocês em qual dado você vai tirar um número maior, tá? E o segundo fala assim, ó, Pedro e Maria são irmãos e todos os dias eles lavam a louça no almoço. Quase sempre é uma confusão, pois um sempre empurra a tarefa para o outro. Até que um dia Pedro teve uma ideia. Propôs à irmã que eles poderiam decidir qual dos dois lavaria a louça no dia com o lançamento simultâneo de 2 moedas. Se caísse cara pelo menos uma vez, Marta lavaria a louça. Se você estivesse no lugar de Marta, aceitaria a proposta do irmão? Justifique sua resposta. Então pense na probabilidade de cair cara. A probabilidade é grande, não é? Quando ele lança 2 moedas, o que pode acontecer? Pode cair... O que pode cair? Então, vocês podem escrever, igual a gente fez com os dados, né? Quais as chances de cair cara, as chances de cair coroa, tá? E ver se essa proposta que o Pedro fez foi boa ou não. Se ele foi um espertinho em cima da irmã dele. Tá? Então, é isso. Façam a página 406, exercício 1 e 2. Tá aqui. E aí, amanhã a gente corrige. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana, que acabou de se iniciar, né? E façam aí as tarefinhas de casa, tá bom? Então, tchau e até amanhã.